Vivo, nosso assunto é economia, a gente quer falar sobre investimento e entender mais sobre as criptomoedas. O número de investidores em criptomoedas explodiu no Brasil, o crescimento foi de 938% em 2021. E a gente, inclusive, está acompanhando se essa é uma grande promessa ainda para 2022 e por isso a gente convida a participar conosco aqui para falar sobre os melhores investimentos para o ano que vem o economista, e também especialista em finanças, o Bernardo Pascovitch, que está conosco aqui ao vivo. Olá, Bernardo. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao All News. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Criptomoeda foi o grande investimento de 2021 ou não, hein? Com certeza, as criptomoedas tiveram a maior valorização em 2021. Um ano que foi desafiador e 2022 tem tudo para ser ainda mais desafiador. É claro que quando a gente fala em investimentos, a gente não pode entender como colocar todo o nosso patrimônio, todo o nosso dinheiro em somente uma classe de ativo. Então, ninguém deve colocar todo o seu dinheiro em criptomoedas. Mas, com certeza, as criptomoedas, e especificamente o Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo, né, a mais antiga, a mais confiável, a mais utilizada, se provou muito em 2021. A gente pode aprofundar isso um pouquinho depois, mas foi, de certa forma, um ano muito bom e um ano muito importante para o Bitcoin e para as criptomoedas. Mas foi onde as pessoas mais ganharam dinheiro? Quem investiu em Bitcoin, por exemplo, ganhou quanto em 2021? Tem já esse número, Bernardo? Até agora, né, a gente vai lembrar que é um mercado que não para nunca, então ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. No dia 31 de dezembro, às 11h59, antes de estourar o champanhe, o mercado funciona continuamente, nunca para. Até agora, então, até o dia de hoje, o Bitcoin em reais, né, porque a cotação principal é em dólar, mas aí convertendo para reais, teve uma valorização acima de 140% no ano. E a gente vai pensar que isso é muito superior à Bolsa de Valores, isso é muito superior à renda fixa, isso é muito superior a outros investimentos. Claro, pegando o Bitcoin ou analisando o Bitcoin como a criptomoeda mais importante do mundo. Algumas outras criptomoedas tiveram valorizações de 1000%, 5000%, 10, 20.000%. Então, é muito difícil generalizar. O que a gente consegue analisar é o Bitcoin, que é disparada a maior moeda em termos de capitalização, de confiança, de importância. E aí tem outras moedas muito menores, muito mais arriscadas também, que tiveram valorizações assim, incríveis ou quase humilhantes, né? Pensando em outros ativos. Mas eu volto a enfatizar esse ponto. As pessoas precisam entender como, assim, precisam entender quais são as moedas, como elas funcionam, quais são suas características, nunca entender o investimento como uma aposta, né, um cassino. Você precisa realmente estudar, entender e se aprofundar e jamais colocar todo o seu dinheiro em um ativo só, em uma classe de ativo, ainda pior colocar em somente uma moeda, somente um ativo, e enxergar os investimentos sempre para longo prazo. E longo prazo em criptomoedas, no mínimo 4 anos. Essa é a receita mais segura e mais promissora para você aproveitar esse mercado. Quando você fala, né, sobre o risco e ser arriscado, as criptomoedas, elas são mais arriscadas do que bolsa de valores, na sua análise? Entre os investimentos, Bernardo, onde fica o risco maior? Criptomoeda poderia ser considerado maior risco em investimento, não? Então, é muito difícil, não é que é difícil, é muito subjetivo a gente falar sobre riscos, porque, por exemplo, os grandes entusiastas do Bitcoin gostam e valorizam o fato de o Bitcoin ser uma moeda descentralizada, inconfiscável, que protege o investidor da inflação, ou seja, uma moeda deflacionária. Para esses chamados de maximalistas, o Bitcoin é o investimento mais seguro do mundo, porque ele protege o investidor contra a inflação e contra a impressão desenfreada, né, de moedas estatais, como a gente tem visto fortemente desde 2020 nos Estados Unidos, na Ásia, na China, no Japão, na Europa e também no Brasil. Mas sem entrar nesse mérito aí do debate mais filosófico sobre o Bitcoin e as criptomoedas, eu diria que sim, atualmente as criptomoedas estão na caixinha, né, ou no segmento de maior risco que alguém pode fazer um investimento no Brasil, um investimento que não é exatamente financeiro, mas
dentro da classe de investimento. É sim mais arriscado do que o investimento em ações, principalmente para quem está começando a investir. Por que eu digo mais arriscado? De novo, você entrar nos fundamentos é porque é muito mais volátil. Volátil ou volatilidade, de forma simples, é a oscilação que aquele investimento pode ter em termos de preço. Então, o Bitcoin, não raro, tem valorizações ou desvalorizações de 10, 20, 30% em um dia. É muito difícil você encontrar uma ação com uma valorização ou com uma volatilidade tão grande. E isso, de novo, falando do Bitcoin, moedas menores podem oscilar 50%, 100%, 200% em um dia. Então, é muito volátil e aí, consequentemente, mais arriscado sim do que as ações. E eu acho que essa já é a resposta para a minha próxima pergunta, Bernardo, que é quem é a pessoa que pode investir, né, numa criptomoeda? Por exemplo, aquela pessoa que gosta de arriscar, né? A pessoa da poupança jamais vai para uma criptomoeda, né? Não tem estômago para isso, né? Não tem batimento cardíaco para isso. Quem são, né, as pessoas que podem investir em criptomoeda? Eu digo como podem no sentido de que seria o perfil delas. Qual é o perfil do investidor hoje em criptomoedas? Essa pergunta é bem interessante e um pouco capciosa no seguinte sentido. Quando a gente analisa na perspectiva de perfil de risco, como você mencionou, né? Então, quem que teria o estômago, quem teria um conforto maior, ou mesmo essa vontade de passar por toda a volatilidade, eu diria que somente os investidores mais arrojados ou com perfis mais agressivos deveriam se interessar ou deveriam buscar investimentos em criptomoedas, em Bitcoin e nas outras criptomoedas menores. Tá? Por outro lado, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão aqui muito importante no seguinte sentido. O Bitcoin foi criado em 2008, a primeira transação aconteceu em 2010. Então, se a gente considerar desde 2010, nenhum ativo no mundo, nos últimos 13 anos, nos últimos 11 anos, desculpa, nenhum ativo no mundo teve uma valorização maior do que o Bitcoin. O Bitcoin teve a maior valorização nos últimos 11 anos no planeta. E não é tarde para você começar a investir. Então, a gente tem uma perspectiva muito interessante e muito promissora para o Bitcoin e para as criptomoedas. A gente tem visto cada vez mais empresas, investidores, governos, pela primeira vez na história, um governo, um Estado nacional, El Salvador, reconheceu o Bitcoin como moeda oficial. Então, isso é definitivamente somente o começo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, apesar de concordar com você de que somente os investidores mais arrojados e mais agressivos deveriam ter criptomoedas, quando a gente analisa o histórico desses ativos e o potencial futuro, eu diria que talvez seja mais arriscado para o seu futuro financeiro não ter um pouquinho de Bitcoin, de criptomoedas, do que ter. Por quê? Porque se você tiver talvez 1% do seu patrimônio ou 0,5% do seu patrimônio, definitivamente perder 1% ou 0,5% não vai fazer com que ninguém tenha um grande prejuízo financeiro, né? Fazendo uma gestão de risco, 0,5% ou 1%, desde que você não esteja endividado, né? Desde que você realmente tenha um excedente de capital e tenha investimentos, 1%, ninguém que perca 1% do seu patrimônio iria à falência financeira ou teria grandes problemas. Porém, existe uma coisa chamada assimetria, que é o seguinte: esse 1% ou 0,5% do seu patrimônio em Bitcoin e criptomoedas pode fazer com que o seu patrimônio cresça de uma forma inimaginável e incomparável a qualquer outro ativo, qualquer outro investimento. Então, eu realmente, apesar de concordar com você e defender muito essa questão de ir com calma, analisar o seu perfil de risco, analisar o seu estômago para volatilidade, poxa, 1% ou 0,5% não vai fazer você perder o seu sono à noite, não vai fazer você quebrar financeiramente, mas pode trazer uma assimetria, um ganho gigantesco que nenhum outro investimento pode trazer nos próximos anos. Então, eu realmente recomendo e acho interessante que as pessoas tenham, por menor que seja, 1%, 0,5%, eu tenho, bom, acho que eu não vou nem contar, porque senão você nunca mais vai me convidar para vir aqui se eu mencionasse quanto que eu tenho do meu patrimônio. Mas eu 1%, quero saber.
já é Quanto muito que é? interessante. 100% do seu Eu não posso patrimônio. falar, só depois das 10 da noite, isso não é permitido em horários, mas eu tenho hoje 55% em criptomoedas. Mas eu trabalho com isso, eu acompanho o mercado todos os Claro, dias, não, eu mas eu trabalho com quero começar investimentos. agora, já vou pôr uma parte do meu 13º lá em criptomoeda. Não, mas eu quero saber, Bernardo, isso aí é sério. Qual é o inicial? Qual é o mínimo para você investir? Como começar? Quer dizer, a pessoa que está nos ouvindo agora, que falou, tá bom, o Bernardo me convenceu, eu vou pegar uma parcela ali do meu patrimônio e vou colocar em criptomoeda. Por onde a pessoa começa? Qual é o investimento mínimo? Quais são os lugares seguros para ela fazer isso? Bom, vamos lá. Existem várias formas de você investir em Bitcoin e criptomoedas, tá? Eu vou focar em duas aqui principais. A primeira é você comprar diretamente parcelas das criptomoedas, porque as criptomoedas e o Bitcoin são divisíveis em até 8 casas decimais. Então, o Bitcoin hoje ele está cotado em US$ 50.000, né? Que isso dá mais de quase R$ 300.000, mas isso é um Bitcoin inteiro. Você consegue comprar o Satoshi, né, que é a menor unidade do Bitcoin, e aí isso custa menos de R$ 1. Para você comprar diretamente o Bitcoin ou frações de criptomoedas, você precisa de uma corretora especializada em criptomoedas. Existem várias no Brasil e no mundo. É importante que você pesquise, é importante que você verifique a autenticidade, porque esse mercado tem muito golpe, tem muita fraude, então você precisa realmente fazer uma lição de casa, de ir atrás e identificar se é uma boa corretora. E nessas corretoras você consegue investir a partir de R$ 50. Então é realmente um investimento acessível, fácil de ser feito. Você precisa abrir conta numa corretora, a abertura de conta é gratuita e você faz o investimento tranquilamente. Essa é uma forma. Uma outra forma talvez mais simples e mais segura para as pessoas que estão começando, é comprar parcelas, né, frações de fundos de investimento que replicam índices de Bitcoin e de criptomoedas. Parece complicado, mas na Bolsa de Valores existe a figura chamada do ETF. ETF é uma sigla em inglês para fundos de índice. E esses fundos de índice basicamente replicam índices internacionais de renda variável. Existem índices de criptomoedas e de Bitcoin. E aí você pode comprar por meio da sua corretora que você acessa a Bolsa de Valores. Então são corretoras maiores, mais conhecidas, reguladas aqui no Brasil pelo Banco Central, pela CVM. Por meio de uma corretora, você consegue acessar, por meio da corretora você acessa a Bolsa de Valores e aí você pode comprar cotas desses fundos de índice, esses ETFs. Por que é mais seguro e mais fácil? Porque são corretoras fiscalizadas pelo Banco Central, fiscalizadas pela CVM, são corretoras autenticadas pela Bolsa de Valores, então você tem uma segurança maior de não cair numa fraude, não cair em um roubo. Eu estou dizendo aqui segurança em termos de a corretora, a empresa que você vai usar para fazer o seu investimento. Não tem diferença em termos de segurança do investimento. Os dois são igualmente voláteis e igualmente arriscados em termos do ativo em si, do Bitcoin. Bernardo, baita aula que você deu aqui em criptomoedas, muito interessante. Eu vou pensar seriamente na sua sugestão, tá bom? Considere, porque o seu futuro financeiro com certeza vai te agradecer. E aí, sem brincadeiras à parte, mas a gente são os ativos com maior potencial de valorização da nossa década e da própria geração, da nossa geração. Então, eu realmente acho que todo mundo deveria considerar, por menor que seja a parcela do seu patrimônio, é o futuro. A gente está diante do futuro, é a mesma coisa de encontrar a internet lá na década de 80, década de 90. Tivemos bolhas, né? Tivemos a bolha das .com em 2000, tem muita volatilidade, mas é o futuro que está diante de nós. E não por outro motivo, você vê as maiores empresas de tecnologia do mundo entrando nesse mercado, os maiores investidores, países entrando nesse mercado, e realmente acho muito importante as pessoas considerarem algum tipo de investimento. Legal, muito obrigada pela sua participação aqui, o Bernardo Pascovitch.